O século IX é a era viking na Inglaterra. Enquanto quase toda a Grã-Bretanha caiu para invasores escandinavos, o reino dos saxões do oeste, liderado por Alfredo o Grande, resistiu. Na década de 870, os vikings aumentaram seus ataques e o domínio de Alfredo parecia prestes a cair. Em 878, na Batalha de Edington, os saxões do oeste quase foram aniquilados. O rei Alfredo liderou suas tropas em uma última resistência. O resultado dessa batalha determinaria o futuro não apenas do reino dos saxões do oeste, mas de toda a Inglaterra. No nascimento, não se esperava que Alfredo o Grande fosse rei. Ele nasceu em 849 em Wantage, Berkshire, sendo o filho mais novo do rei Ethelwulfo dos Saxões do Oeste. Ele tinha 4 irmãos e uma irmã. Anos depois, o biógrafo de Alfredo afirmaria que ele era o filho favorito, embora isso possa ser um enfeite posterior. Alfredo cresceu na corte real, sendo educado e cuidado por pais e tutores. Quando criança, ele viajava com seus pais reais por todo o reino. Na época, não havia professores para ensiná-lo latim ou artes liberais, o que levou Alfredo a reclamar e tentar resolver criando suas próprias escolas. Mas, quando menino, ele amava a poesia e memorizou muitas canções dos antigos heróis anglo-saxões. O biógrafo Asser narra um episódio que mostrou o amor de Alfredo pelo aprendizado contínuo. Um dia, a mãe de Alfredo apresentou aos filhos um belo livro de poesias inglesas e prometeu dá-lo àquele que conseguisse memorizá-lo primeiro. Alfredo se encantou de imediato com o livro. Ele entregou o livro ao professor e, com sua ajuda, logo memorizou o conteúdo. Em seguida, ele recitou a poesia diante de sua mãe, momento em que ela, orgulhosa, presenteou o filho com o livro tão desejado. Uma experiência marcante na infância de Alfredo foi sua viagem a Roma quando era menino. O rei Ethelwulfo enviou o jovem Alfredo à Cidade Eterna em 853 para que aproveitasse os recursos intelectuais e espirituais da corte papal. Em 855, Alfredo viajou de novo para Roma com seu pai, recém-viúvo. No caminho, Alfredo e o pai pararam na corte de Carlos o Calvo, onde foram bem recebidos. As viagens de infância de Alfredo a Roma e ao Reino Franco lhe permitiram apreciar a erudição e cultura dessas cortes. Anos depois, Alfredo recordaria essas experiências ao criar instituições educacionais em seu reino, convidando eruditos do continente para ajudá-lo. O pai de Alfredo morreu em 858. Os irmãos mais velhos de Alfredo ocuparam o trono rapidamente, mas durante o reinado do quarto filho de Athelwulf, Ethelredo, o Essex enfrentou uma ameaça crucial dos vikings. Em 865, um exército viking chamado Grande Exército Pagão pelos cronistas cristãos chegou à Inglaterra. Esse foi o maior e mais disciplinado exército dinamarquês enfrentado pelos anglo-saxões. Liderada pelos irmãos Alfton e Ivar, supostos filhos de Ragnar Lodbrok, essa invasão abalou as bases da Inglaterra do século IX, mudando drasticamente o cenário político em pouco mais de 10 anos. O grande exército passou o inverno na Anglia Oriental, recebendo tributo em cavalos do rei Edmundo. Em 866, os dinamarqueses avançaram ao norte para capturar York. A Nortúmbria estava em estado de guerra civil. Os irmãos reais, Osberto e Aela, se distraíram lutando entre si e não notaram a ameaça dinamarquesa. Os vikings capturaram o antigo forte romano de York. Tarde demais, Osberto e Aela tentaram revidar, mas ambos foram mortos. Os nortúmbricos foram obrigados a se submeter e pagar tributo. A biblioteca e a escola monástica de York foram tragicamente perdidas. Nas palavras do historiador Max Adams, um exército estrangeiro agora se encontrava entre as ruínas decadentes de York, saqueando o interior e impondo justiça pelo direito das armas. Agora equipados com cavalos, o exército viking se dividiu em contingentes montados e navais e avançou sobre Mércia em 867. Eles sitiaram e capturaram Nottingham. Nas últimas décadas, os reinos anglo-saxões vizinhos de Mércia e Wessex
desenvolveram uma aliança cada vez mais próxima. O rei Bergrid de Mércia pediu ajuda a Aethelred, Alfredo e aos saxões ocidentais contra o avanço viking. Os anglo-saxões sitiaram os vikings em Nottingham, mas não conseguiram forçá-los à rendição pela fome. Os dois lados negociaram uma trégua. Aethelred e Bergrido reforçaram sua aliança promovendo um casamento entre suas famílias. Alfredo se casaria com Alsuíta, nobre merciana de origem real. O Essex se aliou a Mércia e, em 868 juntos, marcharam para enfrentar os vikings em Nottingham. Não houve grandes confrontos, mas os vikings hesitaram em enfrentar essa força, mesmo sem ser superior. No final, os vikings recuaram para York, onde permaneceriam por um ano. Em 869, os vikings avançaram pela costa da Anglia Oriental. O rei Edmundo e seus anglos orientais marcharam para enfrentá-los em novembro. Os vikings o derrotaram e mataram e tomaram a região. Eles destruíram os mosteiros próximos e massacraram muitos monges. Em 871, os vikings estabeleceram uma base em Reading, erguendo uma muralha defensiva. A partir daqui, eles lançaram um ataque contra o Essex. O rei Etelredo e seu irmão Alfredo lideraram o ataque ao forte, mas foram repelidos com grandes perdas. Sentindo-se confiantes após essa vitória, o exército viking marchou para fora de Reading sob o comando de Halfdan e de um chefe chamado Bagsec, prontos para desferir o golpe decisivo. Em campo aberto, eles se depararam cara a cara com o exército anglo-saxão. Aethelredo dividiu o exército em dois. Ele liderou uma ala e seu irmão Alfredo a outra. Os vikings estavam divididos em duas formações, uma liderada por Halfdan e outra por Bagsec. Isso resultaria em um confronto brutal e que duraria horas entre as muralhas de escudos, um dos combates mais decisivos do período, a Batalha de Ashdown. A vida do rei Alfredo, escrita por Acer, descreve o encontro. Os vikings ocuparam a posição mais alta, enquanto os cristãos formavam sua linha de batalha em terreno mais baixo. Uma pequena e solitária árvore de espinheiro crescia ali, enquanto exércitos opostos se enfrentavam violentamente, ambos gritando, um lado agindo injustamente e o outro lutando pela vida, pelos entes queridos e pelo país. Quando ambos os lados já lutavam de um lado para o outro de forma resoluta e feroz, por um bom tempo, os vikings, por julgamento divino, não conseguiram mais resistir ao ataque dos cristãos. E quando grande parte de suas forças já havia caído, eles fugiram de forma ignominiosa. Um dos dois reis vikings e 5 condes foram mortos ali junto com milhares de vikings. Ou melhor, por toda a vasta extensão de Ashdown, espalhados por toda parte, os cristãos os perseguiram até o anoitecer, abatendo-os de todos os lados. Bagsec foi morto no confronto, junto com muitos de seus principais homens. Halfdan conseguiu recuar. Aethelredo e Alfredo, a princípio, acreditaram que haviam derrotado de forma decisiva os conquistadores da Nortúmbria e da Anglia Oriental. A vitória trouxe só alívio temporário. 2 semanas depois, o exército viking havia se reorganizado e, em outro confronto, expulsou os saxões ocidentais do campo de batalha. Os combates seguiram e 871 ficou conhecido como o Ano das 9 Batalhas. O resultado exato desse intenso período de campanhas é incerto, exceto que a situação ficou quase igual, com os vikings dominando o Nordeste e Mércia e o Essex na defensiva. Os vikings viajavam rápido, longe e atacavam profundamente territórios inimigos. Os anglo-saxões estavam em uma guerra perigosa e de longa duração. Foi em meio a toda essa incerteza e provação que os saxões do oeste perderam seu rei. Na Páscoa, Etelredo morreu por ferimentos de batalha, causando uma situação improvável. Alfredo, filho mais novo do rei Etelwulfo, ia assumir o trono de Wessex. Ele dificilmente poderia ter sido coroado sob circunstâncias mais difíceis. Assim que virou rei dos saxões do oeste, Alfredo, o Grande, enfrentou a ameaça dos vikings. Mas Alfredo tinha experiência como comandante, já tendo lutado ao lado de seu irmão, o falecido rei Etelredo. Alfredo também sofreu a vida inteira com uma doença relatada por seu amigo e biógrafo,
o bispo Acer. Atualmente, historiadores acreditam que isso pode ter sido doença de Crohn, uma enfermidade crônica que entra em remissão por longos períodos, mas é muito dolorosa nas crises. Apesar dessa enfermidade, Alfredo foi um governante muito ativo e dedicado. A condição não o impediu de ter filhos. Joana Armin estima que a primeira filha e primogênita de Alfredo, a Ethelfleda, nasceu por volta dessa época, aproximadamente em 870. Alfredo, o Grande, foi coroado em um período de grande turbulência. Para os ingleses da época, devia parecer o fim dos tempos. Os vikings destruíram todos menos 2 reinos anglo-saxões da Grã-Bretanha. Reis haviam sido martirizados, casas de Deus saqueadas, mosteiros deixados em ruínas. O próspero comércio do século VIII colapsou e o aprendizado estava em baixa. Alfredo mais tarde reclamaria que, ao sul do rio Humber, mal restava um sacerdote alfabetizado. Um mês após Alfredo, o Grande, assumir o trono em 871, ele enfrentou 2 exércitos vikings perto de Wilton. A coalizão viking era formidável, com suas fileiras ampliadas pelo grande exército de Verão. Nesse confronto, os anglo-saxões foram derrotados, e Alfredo concluiu que não poderia eliminar a ameaça imediata ao seu reino sem subornar os invasores. Essa solução antiga nunca foi permanente contra ataques vikings. Frequentemente, isso apenas gerava mais hostilidade e, com o tempo, Alfredo não conseguia sustentar essa política financeiramente ruinosa. As próprias propriedades do rei não conseguiam produzir o Danegeld, então ele precisava ser arrecadado do povo de Wessex e das propriedades da igreja. No ano seguinte, o grande exército pagão consolidou suas conquistas. Sob o comando do chefe viking Halfdan, eles avançaram para a Mércia. Os vikings fundaram uma base em Repton no inverno de 873 a 84. Nortúmbria e Anglia Oriental já estavam sob controle deles. Antes, Wessex ajudou Mércia, mas agora não. Os mércios não conseguiram superar os dinamarqueses. O rei Bergrid e sua esposa foram depostos e partiram para o exílio. Bergrid fugiu para Roma e morreu no ano seguinte. Sua esposa, que era irmã do rei Alfredo, terminou seus dias em um convento. Nunca mais um rei independente governaria Mércia. Os dinamarqueses, em vez disso, impuseram seu próprio governante fantoche. No ano seguinte, o exército dinamarquês se dividiu. Halfdan foi ao norte consolidar o poder na Nortúmbria. A crônica anglo-saxônica simplesmente afirma: Halfdan dividiu as terras dos nortúmbrios e eles passaram a arar e se sustentar. Essa passagem gerou muitos debates. Os vikings tomaram terras dos habitantes locais ou compraram propriedades dos senhores nativos com o tesouro que agora pesava em seus cofres? Seja como for, está claro que o grupo de Halfdan se estabeleceu em York como um lar permanente. Aqui a terra era fértil e a oposição inexistente. Este era um lugar ideal para esses aventureiros dinamarqueses se estabelecerem e criarem raízes. Os nomes de locais da região hoje mostram a mistura das línguas escandinava e anglo-saxônica. Com a transição dos antigos invasores para agricultores, ocorreu interação, cooperação e comércio entre os povos. Os vikings estavam se casando com a população local, e não eram apenas guerreiros que chegavam da terra natal escandinava. Há indícios de que dinamarqueses traziam suas mulheres. Outro sinal de que os vikings se fixavam como fazendeiros, deixando de ser apenas saqueadores. Enquanto isso, o exército de Verão de Guthrum ficou na Mércia. Eles estabeleceram uma base em Cambridge para o ano. Guthrum agora concentrava suas ambições no último território inglês não conquistado, Wessex. Em 876, o exército de Guthrum entrou no reino. Eles evitaram o exército de Alfredo e tomaram Warham, Dorset. Alfredo inicialmente sitiou o inimigo em sua fortaleza. Ele foi forçado a recuar quando soube de uma grande frota viking navegando pela costa de Wessex com a intenção de reforçar Guthrum. Mais uma vez, o rei teve que negociar.
Guthrum jurou deixar Wessex e deu reféns como garantia. Desta vez, porém, Alfredo queria uma garantia mais forte. Guthrum concordou em jurar sobre um anel sagrado. Essa prática solene entre os vikings usava um anel de Thor, uma grande pulseira de ouro no braço do chefe, adotada pelos dinamarqueses na troca de juramentos. Mesmo assim, o apelo de Alfredo à piedade viking foi inútil. Guthrum não cumpriu o juramento. Talvez o líder viking estivesse seguindo o conselho de Odin das palavras do Vento Alto. Se não confia em um homem, mas lhe deseja o bem, fale amigavelmente, mas pense diferente. Guthrum e seus homens assassinaram seus reféns saxões ocidentais e depois escaparam à noite para Exeter. A frota citada antes foi destruída por uma tempestade na costa de Swanage. Isso resultou na perda de cerca de 120 navios, um golpe sério para os esforços de Guthrum. Após a tempestade, Alfredo e suas forças acamparam diante de Exeter. O rei se recusou a atacar a cidade para expulsar os invasores, mas os saxões estavam bem posicionados e Guthrum não pôde reabastecer seu exército. Mais uma vez, os dois lados chegaram a um acordo. Após mais de um ano aterrorizando Wessex, Guthrum se retirou em agosto de 877. Enquanto isso, o descontentamento aumentava entre os saxões ocidentais. Muitos estavam frustrados com a maneira de Alfredo lidar com a ameaça viking. O arcebispo da Cantuária escreveu ao Papa reclamando da prática do rei de pagar os dinamarqueses. Recentemente, alguns historiadores sugeriram que membros de alto escalão da nobreza da Saxônia Ocidental podem até ter tentado depor Alfredo. Isso pode explicar por que o reino estava despreparado quando Guthrum atacou de novo. O rei estava celebrando o Natal em Chippenham quando os dinamarqueses chegaram e começaram a espalhar o caos. Os vikings executaram a manobra brilhantemente, alcançando total surpresa. Se o regime de Alfredo realmente ruía e um golpe ocorria, o rei e seu círculo ficariam ainda mais vulneráveis. O ataque surpresa, possivelmente com a revolta da nobreza da Saxônia Ocidental, obrigou Alfredo a recuar para a floresta com sua família e séquito de guerreiros e seguidores. Alfredo enfrentou a difícil jornada nas florestas de Somerset. Ele e seus companheiros passaram a viver apenas do que conseguiam coletar e caçar. Durante os rigorosos meses de inverno, eles viveram como fugitivos. Acer descreve o caos virtual desse período. Pela força das armas, os vikings forçaram muitos saxões a navegar para o exterior, tanto pela pobreza quanto pelo medo, e quase todos os habitantes daquela região se submeteram à sua autoridade. Alfredo estava determinado a se recuperar dessa derrota. Após a Páscoa de 878, Alfredo ergueu uma fortaleza em Athelney, nos pântanos de Somerset. A partir daqui, ele enviou missões de coleta de informações, tentando animar o espírito do seu povo e descobrir quem atenderia ao seu chamado contra o inimigo. Ele também enviou grupos de guerreiros para ataques rápidos contra os vikings, que não eram numerosos para controlar todo o território. Em maio de 878, com a primavera trazendo o verde de volta, Alfredo saiu de Athelney e foi até a Pedra de Egberto, a leste de Selwood, em uma vasta floresta. Aqui, o rei se encontrou com as forças dos condados nas quais ainda podia confiar. Acer descreve o alívio dos saxões ocidentais ao verem seu rei. O desespero era generalizado em Wessex. Mas agora que estava Alfredo vivo e reunindo seus homens para lutar de volta. Com sua inteligência e exército reunido, Alfredo agiu de forma decisiva. O rei marchou com seus homens. Guthrum, excelente comandante, sabia dos movimentos de Alfredo. O líder viking preparou suas forças para enfrentar a contraofensiva dos saxões do oeste. Foi Guthrum quem escolheu o local da batalha, posicionando suas forças no topo de uma colina cercada por valas. Isso obrigaria Alfredo a lutar morro acima
e também impediria que os vikings fossem flanqueados. Os saxões ocidentais chegaram agora a Edington, em Wiltshire. Lá eles encontraram Guthrum e seu exército viking. A batalha começou. Joanna Armin afirma que, apesar das imagens na televisão, saxões e vikings tinham armas e equipamentos parecidos. Grandes escudos arredondados com bossas de metal eram segurados à frente para formar uma parede, esperançosamente impenetrável. Espadas eram armas de status, exclusivas dos muito ricos. A maioria dos homens usava lanças longas para golpear por cima da parede de escudos e tentar furar as fileiras inimigas. Quando as paredes de escudos se chocavam, ambos os lados golpeavam e apunhalavam, buscando brechas na formação adversária. Acer descreve o confronto. Na manhã seguinte, Alfredo moveu suas forças até Edington e, lutando ferozmente com uma parede de escudos contra todo o exército viking, perseverou por muito tempo. Por fim, ele conquistou a vitória pela vontade de Deus. Ele destruiu os vikings com grande massacre e perseguiu aqueles que fugiram até a fortaleza, abatendo-os. Max Adams escreve que as vantagens de Alfredo estavam no comando de um exército defendendo sua terra natal e na superioridade tática, com a guerra anglo-saxônica em campo aberto contra uma força de assalto marítima aperfeiçoada na arte dos ataques rápidos. Alfredo perseguiu os dinamarqueses derrotados até sua fortaleza em Chippenham. Os saxões do oeste tomaram o gado do inimigo e se prepararam para um cerco. Após 15 dias, os vikings capitularam. Guthrum se rendeu totalmente a Alfredo. Os vikings deram reféns, mas Alfredo não. Os invasores também prometeram evacuar Wessex imediatamente. 3 semanas depois, perto de Athelney, Guthrum e seus principais homens foram batizados como cristãos, selando os termos. Sem dúvida, para os saxões ocidentais, a cerimônia simbolizava o triunfo cristão sobre o paganismo dinamarquês. Esse foi um ponto de virada. Acer nos conta que nunca antes os vikings haviam feito uma capitulação desse tipo. O triunfo de Alfredo em Edington alcançou nada menos do que a salvação de seu reino. Ele esteve à beira de perder tudo, mas essa vitória restaurou sua posição. Sem dúvida, Alfredo percebeu que o objetivo da ofensiva viking era conquistar totalmente o Wessex. Ele sabia que sua única opção era lutar e conquistar uma vitória completa. O curso real da batalha permanece obscuro para os historiadores, mas certamente Alfredo e seus homens estiveram à altura do desafio. É possível que os saxões ocidentais tivessem vantagem numérica sobre o exército de Guthrum, já que as forças vikings pareciam ser menores do que em ataques anteriores. Após a vitória dos saxões ocidentais em Edington, o exército viking deixou Chippenham. No ano seguinte, eles voltaram à Anglia Oriental, onde se instalaram e repartiram as terras. Isso marca a fase final do Danelaw, territórios ingleses sob domínio viking. Insatisfeitos apenas em cobrar tributos das populações locais, os dinamarqueses passaram a tentar impor seu domínio político. Como a subjugação total da Inglaterra foi impossível, eles decidiram consolidar o domínio nas regiões leste e norte. Estruturas políticas dinamarquesas deixariam influência duradoura, embora sutil, nessas regiões. A vitória de Alfredo em Edington marcou o começo de um período de alívio para o Essex, que durou toda a década de 880. Alfredo aproveitou ao máximo essa situação. Ele admitiu que seu reino não estava pronto para as devastações dos dinamarqueses. Imediatamente, ele implementou programas de reforma militar, cultural e civil que transformaram e fortaleceram o Essex. Esse período provou que Alfredo não era apenas um comandante capaz, mas um governante realmente sábio e criativo. Suas inovações fortaleceriam seu povo contra agressões vikings e elevariam a vida intelectual e espiritual dos saxões do oeste. Alfredo derrotou os vikings em Edington, mas a batalha foi muito disputada. Os saxões do oeste quase perderam tudo. Esses acontecimentos levaram Alfredo a muita reflexão.
O rei percebeu que seu povo não estava pronto para o ataque dos vikings. Agora, Alfredo estava determinado a corrigir esse problema. Ele decidiu fortalecer seu povo não apenas militarmente, culturalmente, intelectualmente e espiritualmente. Alfredo entendeu que tinha sido fácil demais para as forças vikings invadirem e devastarem o território saxão. O rei criou uma rede de fortalezas chamadas burgs para barrar invasões. O bispo Acer, amigo e biógrafo de Alfredo, relata que o rei participou diretamente de vários projetos de construção. Apesar das dúvidas dos súditos sobre as grandes campanhas de construção, Alfredo insistiu e conseguiu o que queria. Eventos futuros mostrariam o brilhantismo da rede de burgos de Alfredo. Os locais de construção foram estrategicamente selecionados, protegendo as principais rotas de entrada e dentro do reino. Os fortes foram posicionados para que a maioria morasse a até 32 quilômetros de uma posição defendida. Os saxões pensaram e planejaram bastante para decidir qual tipo de burgo construir em cada local. Alguns fortes romanos ou da Idade do Ferro foram adaptados, enquanto certos burgos eram construídos do zero. O destaque eram as cidades fortificadas de Alfredo, algumas erguidas sobre antigos sítios romanos. As ruas eram dispostas em grade para garantir facilidade de movimento dentro da cidade durante um ataque. Alfredo também reorganizou o exército saxão ocidental para aumentar a eficácia de suas fortalezas. Segundo a crônica, o rei dividiu o exército em dois. Metade ficava em casa e a outra em serviço, exceto os encarregados de guarnecer os burgos. As defesas de Alfredo são admiráveis, mas ele quis fortalecer seu reino mais profundamente. Durante as invasões vikings, a alfabetização em latim diminuiu. Para suprir a falta de estudiosos em Wessex, Alfredo buscou eruditos no exterior. Da Mércia, obteve clérigos eruditos. Ele também enviou mensageiros ao Império Carolíngio, atraindo os serviços de monges eruditos como Grimbaldo da Flandres e João, o Alemão. Acer, monge galês da Abadia de São Davi, é nossa principal fonte sobre a vida do rei Alfredo. Acer tornou-se um grande amigo do rei e tornou-se bispo de Sherborne. Ao reunir intelectuais em sua corte, Alfredo promoveu seu renascimento literário. Grimbaldo da Flandres, João o Alemão, Acer o Galês e os Mercians vieram de diferentes regiões e trouxeram diversas tradições intelectuais. Eles contribuíram com seus próprios manuscritos e começaram a trabalhar para reabastecer as bibliotecas da Inglaterra. O próprio Alfredo gostava de longas discussões com seus estudiosos. Eles liam em voz alta para ele, explicando vários pontos filosóficos. O rei era curioso e assíduo, fazia perguntas e se dedicava ao estudo do latim. Vale notar que Alfredo liderava pelo exemplo, estudando os livros que queria que seus súditos lessem. Acer afirma que, por volta de 887, o rei já dominava o latim e iniciou traduções de livros. Novamente, admiramos a dedicação de Alfredo às disciplinas intelectuais. Para um rei ocupado com política, deve ter sido difícil incluir estudos na rotina. E ainda assim sabemos que Alfredo amava a poesia desde a infância. Ele claramente sentia prazer em aprofundar sua própria educação. Alfredo traduziu textos clássicos em latim e deixou suas anotações e comentários. Por causa disso, entendemos Alfredo em um nível pessoal muito melhor do que qualquer outro governante da Inglaterra medieval. Uma obra essencial para Alfredo foi o Livro do Cuidado Pastoral, do Papa Gregório Magno, que orienta bispos em seu papel. Alfredo claramente acreditava que a obra era profundamente importante também para os reis. Ele criou sua própria tradução do livro e compôs uma introdução que oferece uma visão sobre seus objetivos e ideais. Portanto, me parece melhor que nós também traduzamos para a língua que todos podemos entender certos livros que são mais necessários para todos saberem, para que todos os jovens nascidos livres agora na Inglaterra, que têm condições de se dedicar a isso, possam ser colocados para aprender até o momento em que possam ler corretamente os escritos em inglês. Além do cuidado pastoral,
Alfredo traduziu e comentou outros 3 livros: Consolação da Filosofia, Solilóquios e os primeiros 50 Salmos. Esses livros eram importantes para Alfredo, que buscava inspiração neles como governante. Estudiosos da corte de Alfredo traduziram obras que o rei julgava essenciais: os Diálogos de São Gregório, Histórias contra os Pagãos de Orósio e a História Eclesiástica de Beda. Outros escritos em prosa inglesa e traduções do período também estão associados às reformas de Alfredo. Alfredo considerava o cuidado pastoral de São Gregório como a pedra angular de seu renascimento literário, pois este livro exortava os bispos não apenas a buscar a sabedoria para si mesmos, mas também a promover o aprendizado entre os fiéis. O rei ordenou a distribuição do livro a todos os seus bispos. São Gregório destaca que o aprendizado é essencial para quem exerce autoridade. Alfredo concordou e enfatizou que condes e nobres deveriam se dedicar ao estudo da sabedoria. O cuidado pastoral mostra como as dificuldades fortalecem e desenvolvem virtudes em um líder. Isso certamente ressoou com Alfredo, que enfrentou graves perigos nas guerras contra os vikings. Alfredo também valorizava a insistência dos santos de que os líderes devem resistir às distrações e tentações mundanas, preferindo sempre os rigores do dever. A constelação da filosofia de Boécio tinha um lugar de importância pessoal para Alfredo. Nobre romano do século VI, Boécio enfrentou prisão e execução no fim da vida. Sua obra aborda injustiça, infelicidade e o papel da providência divina no destino humano. Embora o livro não tenha sido escrito a partir de uma perspectiva cristã, seus temas ressoaram com a própria visão de Alfredo sobre o papel de Deus no universo. A tradução de Alfredo mostra uma mente que refletiu profundamente sobre as questões do texto. O comentário do rei reformula os problemas filosóficos de Boécio em termos de suas próprias lutas e provações como governante. Os solilóquios de Santo Agostinho serviram de trampolim para Alfredo em suas próprias reflexões sobre a alma humana. No prefácio, Alfredo compara seu projeto intelectual ao de um construtor que vai à floresta escolher madeira para construir. Alfredo também viaja muito para visitar padres da igreja. Ele cita Agostinho, Gregório e Jerônimo para selecionar os materiais para construir uma morada eterna para a alma. Além de suas próprias obras e do trabalho de seu círculo de estudiosos, Alfredo estabeleceu uma escola real como parte integrante de seus esforços. Não apenas seus próprios filhos foram educados aqui, mas também os filhos da nobreza e até mesmo os filhos de homens de origem mais humilde. O estudo de livros clássicos e a alfabetização em inglês eram enfatizados. Com isso, Alfredo esperava garantir que os futuros líderes de seu reino fossem homens bem educados. As reformas de Alfredo lançaram as bases para um florescimento do aprendizado e da vida religiosa no século X, quando seus herdeiros triunfariam sobre os vikings e a cultura anglo-saxônica prosperaria. Mas as lutas de Alfredo com os vikings ainda não tinham terminado. Nos anos seguintes, o valor de suas reformas militares e educacionais seria posto à prova quando os ataques vikings à Inglaterra fossem retomados. A sabedoria é a maior virtude e inclui outras 4. Uma é a cautela, a segunda a moderação, a terceira a coragem e a quarta a justiça. A sabedoria torna aqueles que a amam sábios e honrados, e também moderados, pacientes e justos, e preenche quem a ama com todas as boas qualidades. Isso é da tradução de Alfredo, o Grande, da Consolação da Filosofia de Boécio. Os anos 880 foram marcados por intensa atividade, reflexão e estudo para Alfredo, o Grande. O rei passou esse período fortalecendo as defesas militares de seu reino, além de ler e traduzir as obras de pensadores como Boécio. Alfredo buscou transmitir sabedoria a si e aos seus súditos. Ele sabia que seu povo precisava ser forte no corpo, mente e espírito. Alfredo também usou esse período para fortalecer os laços com Mércia. A coroa de Wessex tinha laços profundos com os Mércios. Alfredo era casado com uma dama Mércia, Elswith, e ela trouxe consigo muitos familiares e clérigos de sua terra natal.
Historiadores observam que, nas décadas de 880 e 890, a corte de Alfredo tinha muitos Mércios. Foi nessa época que Aethelred, senhor dos Mércios, tornou-se uma presença constante na corte de Wessex, acompanhando o rei em inúmeras campanhas militares. Os dois governantes passaram a se conhecer bem, tanto na guerra quanto no conselho. Alfredo fez com que sua filha mais velha, Aethelflaed, se casasse com um jovem senhor de Mércia. Quando Aethelflaed partiu para a Mércia em 886, para começar sua vida como mulher casada, ela já conhecia bem seu marido, Aethelred, e tinha confiança de que havia unidade de propósito entre ele e seu pai. Aethelflaed e seu irmão Eduardo dariam continuidade à dinastia de Alfredo. Na infância, eles aprenderam as ricas tradições literárias anglo-saxônicas. A poesia heróica, que havia encantado Alfredo quando jovem, também teria sido incutida nos jovens Aethelflaed e Eduardo. Isso lhes deu um senso da majestade de sua linhagem real. O bispo Acer relata a lendária ancestralidade de Alfredo, que envolvia até deuses germânicos escandinavos como Odin. Os filhos mais novos de Alfredo e outras crianças anglo-saxãs se beneficiariam de uma educação ainda mais ampla com a criação da Escola Real de Alfredo. Estudiosos ensinavam clássicos em latim para transmitir sabedoria aos jovens anglo-saxões. Apesar dessas iniciativas, os domínios saxões ainda sofriam com a violência. Mesmo depois de 878, os ataques vikings ainda eram um problema para o reino de Alfredo, mas em menor escala. Guthrum, rei dinamarquês da Anglia Oriental, estava tranquilo desde sua derrota em Edington, cumprindo o tratado com Alfredo. Mas em 890, Guthrum morreu, e isso abriu espaço para outros aventureiros mais ambiciosos. Os vikings presentes no continente desde 879 foram derrotados na Batalha do Rio Dial em 891. A fome no ano seguinte os fez voltar à costa de Flandres. De lá, atacaram a Inglaterra, desembarcando na costa e tentando entrar em uma área pouco defendida e densa chamada Grande Floresta. A crônica anglo-saxônica registra o ataque de 892. Neste ano, o grande exército viking subiu o estuário do Lyman com 250 navios. Esse estuário fica no leste de Kent, na extremidade leste da Grande Floresta. A floresta tem mais de 120 milhas de comprimento e 30 milhas de largura de leste a oeste. O rio sai dessa floresta. Eles navegaram com seus navios rio acima até a floresta, a 4 milhas da parte externa do estuário. E lá eles atacaram uma fortificação localizada no pântano. Alguns plebeus estavam presentes e ela estava só parcialmente construída. Pouco depois, Hastin subiu o Tâmisa com 80 navios e construiu uma fortificação em Milton, enquanto o outro exército viking fez uma em Appledore. Este trecho captura o brilho da estratégia viking. Duas forças navais separadas penetraram no reino pelo rio em um local remoto e densamente florestado, superando uma leve resistência local e estabelecendo duas bases distintas. O exército, segundo o cronista, era liderado por Hastin, aventureiro nórdico carismático que sucederia Guthrum como principal rival do rei Alfredo. A história de fundo de Hastin tem todos os elementos de uma lenda viking. Ele já havia saqueado a Espanha e o norte da África e até tentou um ataque a Roma. Agora ele tinha o Wessex como alvo. A crônica descreve como Alfredo lidou com esse ataque repentino. O rei Alfredo reuniu seu exército e acampou entre os dois exércitos vikings, em um ponto estratégico, com fácil acesso tanto ao reduto na floresta em Appledore, quanto ao do rio em Milton, pronto para agir caso eles fossem ao campo aberto. Então os vikings partiram depois pela floresta em pequenos grupos e companhias montadas pelo lado não defendido pelo exército inglês, e foram perseguidos quase todos os dias, dia e noite, tanto pelo exército inglês quanto pelos burgos. A intenção de Alfredo era impedir que os dinamarqueses saqueassem livremente por todo o seu reino ou que escapassem de seus fortes. Ele enviou seus próprios grupos de ataque para assediar ambos os exércitos vikings e interceptar suas comunicações.
Agora podemos ver os benefícios do sistema de burhs de Alfredo. Nenhum dos exércitos dinamarqueses podia se mover como quisesse. Por onde quer que fossem, eles eram confrontados por forças locais fortes e as cidades estavam bem defendidas. Saque fácil era quase impossível de encontrar. Após alguns meses, Alfredo iniciou negociações com Astini. Acompanhado pelo Lord Ethelred, o rei se encontrou com o líder viking e as duas partes chegaram a um acordo. Astini jurou deixar o reino e ofereceu reféns. 2 desses reféns eram os próprios filhos de Astini. Ambos foram batizados com Alfredo e Ethelred, atuando como seus padrinhos. A crônica relata que Alfredo pagou aos vikings, abre aspas, uma boa quantia de dinheiro. Parece inacreditável que o vencedor de Edington voltasse à odiada prática antiga de pagar Danigeld. No entanto, foi exatamente isso que ocorreu. Ao avaliar esse momento na carreira de Alfredo, devemos considerar a situação perigosa que ele estava enfrentando. Sua vitória em Edington tinha sido uma questão muito apertada e, de fato, ele quase perdeu seu reino. Agora, pela primeira vez em anos, 2 forças vikings poderosas estavam à sua porta. Alfredo certamente estava nervoso com a perspectiva de outra crise existencial para o Essex. Talvez ele tenha decidido tentar uma solução fácil e ver se conseguia converter Hastings em outro Guthrum. Após 878, o governo de Guthrum em Anglia Oriental foi, em sua maioria, estabilizador para o Essex. Ao batizar o filho de Guthrum, o rei talvez esperasse recriar uma situação tão favorável. Como acabou acontecendo, Alfredo ficaria desapontado. Astino cruzou o Tâmisa, instalou seu exército em Benfleet, Essex e logo voltou a saquear as terras de Alfredo. Na Páscoa de 893, o exército viking maior de Appledore navegou para se unir a Hastino em Essex. Alfredo estava se preparando para partir contra o inimigo quando chegou a pior notícia possível. Semanas após a Páscoa, um terceiro exército viking de dinamarqueses da Nortúmbria e Anglia Oriental chegou a Exeter. Alfredo foi enfrentar a nova invasão enquanto seu filho, príncipe Eduardo, marchou contra os vikings de Appledore. Apesar de ter só 20 anos, Eduardo já era esperado para liderar as tropas. A crônica do Eldermano Athelward relata a batalha que se seguiu. E após a Páscoa daquele ano, o exército viking que havia chegado das partes gaulesas desmontou o acampamento e, seguindo os esconderijos de uma certa floresta vasta, que é comumente chamada de Grande Floresta, chegou até o oeste da Inglaterra e devastou as províncias ao redor. Esses acontecimentos foram comunicados ao príncipe Eduardo, filho do rei Alfredo. Ele liderava uma campanha pelo sul da Inglaterra. Depois foi acompanhado pelos ingleses do oeste. O confronto ocorreu em Farnham, com a multidão densa gritando ameaças. Sem demora, os jovens atacaram armados e foram libertados com a chegada do príncipe. O líder viking foi ferido, e os saxões expulsaram as multidões imundas de seus seguidores através do rio Tâmisa para as regiões do norte. Assim, Eduardo venceu sua primeira batalha. Os saxões recuperaram muito espólio e os vikings fugiram para a ilha Thorne. Aqui, Eduardo sitiou o inimigo em seu acampamento, mas enfrentou um problema sério. Os recrutas sob seu comando tinham poucas provisões e os períodos de serviço estavam terminando. Eles resmungaram diante da perspectiva de um cerco prolongado. Muitos desses homens estavam prestes a voltar para suas guarnições em diversos distritos. A chegada de Lord Ethelred com um exército merciano de Londres salvou a situação. Eduardo e Ethelred negociaram e os vikings concordaram em sair da região. Ethelred mostrou ainda mais suas habilidades. Liderando mercianos e saxões ocidentais, ele surpreendeu Hastini em Benfleet. A crônica fornece um relato memorável dessa batalha. Os ingleses chegaram, fizeram os vikings fugirem, invadiram a fortificação e tomaram tudo, inclusive bens, mulheres e crianças. E eles levaram tudo para Londres e então ou destruíram ou queimaram todos os navios, e os 2 filhos e a esposa de Hastini foram levados ao rei. A fortaleza de Hastini foi destruída em Benfleet, mas ele escapou com a maioria dos seus homens. Esse era o talento mais notável do nórdico, tornando-o um espinho duradouro no lado dos anglo-saxões. Hastings criou um novo acampamento fortificado em Shrewsbury.
Ele cruzou a Inglaterra rumo às fronteiras galesas para montar acampamento em Buddington, nas colinas do país de Gales. Essa foi uma jornada notável por território hostil, na qual os vikings conseguiram evitar a detecção pelas guarnições saxãs, um testemunho da mobilidade e eficácia dos nórdicos. Isso também aproximou Astini do exército viking da Nortúmbria e Anglia Oriental, que enfrentava o rei Alfredo em Exeter. Quando Astini saqueou o país de Gales, os invasores da Nortúmbria e Anglia Oriental abandonaram sua posição e voltaram para casa. As operações de Alfredo foram eficazes. Os vikings simplesmente perceberam que não conseguiriam avançar com o exército real em campo. Isso aliviou a pressão sobre os anglo-saxões. Lord Ethelredo lançou um ataque decisivo contra Restini. Ele teve apoio de 2 ealdormen saxões ocidentais, Athelm de Somerset e Athelum de Wiltshire, e de grandes contingentes galeses. Mércia e País de Gales costumavam discordar, mas o temor dos vikings os uniu em uma forte aliança. Durante semanas, a coalizão anglo-galesa cercou os vikings de Hastings em Buddington. Incapazes de enviar grupos de busca por alimentos, os dinamarqueses rapidamente começaram a passar fome e foram reduzidos a comer seus cavalos. Astini decidiu tentar uma fuga através do rio. Isso resultou em uma batalha sangrenta. Houve muitas baixas dos dois lados, mas as perdas dinamarquesas foram maiores. No final, os anglo-saxões e seus aliados galeses saíram vitoriosos. Como de costume, Hastini e muitos de seus homens conseguiram escapar, mas esse foi o fim da lendária carreira do líder viking. As forças recuaram para a Anglia Oriental e depois disso, Hastini some da história. Não podemos ter certeza do seu destino, mas é possível que ele simplesmente tenha se aposentado. Nessa época, ele devia ter cerca de 50 anos e já era rico após anos de saques na França e no Mediterrâneo. Quando 893 terminou, Alfredo o Grande e aliados venceram um perigoso inimigo após meses de intensos combates. Isso demonstrou a eficácia das reformas militares de Alfredo. Os saxões não conseguiram impedir que os vikings penetrassem em seu território, mas o sistema de fortalezas de Alfredo dificultou seriamente o movimento dos vikings e reduziu drasticamente as oportunidades de saque. Os aldeões encontraram refúgio nos burgos fortificados e as milícias locais assediaram e perseguiram com eficácia os grupos de ataque dinamarqueses. Longe das expedições lucrativas do passado, os vikings acharam essa guerra exaustiva, restando-lhes pouco além de feridas de batalha para mostrar por seus esforços. Nessa época, Alfredo já era idoso e teve participação menor nas campanhas. Ethelredo da Mércia, seu genro, liderou batalhas difíceis, e Eduardo, filho e herdeiro do rei, também mostrou seu valor. Os saxões ocidentais cooperaram com mércios e galeses, e vários exércitos cristãos se deslocaram conforme necessário durante a crise. Ao mesmo tempo, a situação revelou limitações no estabelecimento militar anglo-saxão. O príncipe Eduardo quase perdeu em Farnham quando suas tropas, prestes a encerrar o serviço e sem provisões, ameaçaram se dispersar. Também se pode questionar a tendência contínua de negociar com as forças vikings. Ao notar as deficiências dos exércitos de Alfredo, é preciso considerar a competência de seus oponentes. Esses vikings não eram saqueadores desorganizados, mas sim invasores eficientes, rápidos e evasivos. Os dinamarqueses continuaram usando bem as vias navegáveis, frequentemente escapando das contraofensivas saxãs. Astini era o comandante ousado que motivava seus homens e era um problema constante para Alfredo e seus aliados. Astini, último grande rival viking de Alfredo, o Grande, partiu, mas boa parte de seu exército ainda estava em Anglia Oriental. No fim de 894, esses vikings fundaram uma nova fortaleza ao norte de Londres, no rio Lee. Eles estavam prontos para atacar a Mércia. Em 895, Aisling e o idoso Alfredo, o Grande, lideraram seu exército a Londres para enfrentar novamente os vikings. Temendo que os dinamarqueses atrapalhassem a colheita, o rei ergueu muralhas de terra em ambos os lados do rio, criando trincheiras duplas para barrar o inimigo. Os vikings entenderam a intenção do rei e hesitaram em arriscar uma batalha campal contra uma força anglo-saxônica superior.
Enquanto isso, o Alfred amigo de confiança de Alfredo, fez boas relações com o rei dinamarquês de York, Gunfrith. Assim, o exército viking não podia contar com muita ajuda da Nortúmbria. Vendo sua situação inútil, o exército viking se desfez e deixou o reino anglo-saxão em 896. Novamente, os preparativos de Alfredo nos anos 880 deram resultado. O novo sistema de fortalezas tornou o reino menos atraente ao exército de Errastine. Em 896, os navios do rei enfrentaram piratas vikings na costa de Wessex. Após uma batalha sangrenta, 2 navios dinamarqueses foram capturados. Alfredo já não era mais indulgente. Ele imediatamente ordenava que a tripulação fosse enforcada. Finalmente, Alfredo teve paz. Depois de 896, o rei não enfrentou mais ataques vikings. Durante seu reinado, em seus últimos anos de vida, Alfredo continuou promovendo o aprendizado entre seu povo. Ele também se dedicou aos próprios interesses, focando nas traduções dos salmos. Depois de tantos anos difíceis, o rei podia se sentir satisfeito. Ele completou seus dias com Wessex e Mercia, ambos devidamente defendidos, e seu povo fortalecido tanto física quanto espiritualmente. Mesmo com a guerra, o rei Alfredo recebeu visitantes dinamarqueses pacíficos. Ottar da Noruega, um dedicado comerciante viking, visitou a corte de Alfredo por essa época. Ottar se descreveu como vindo do extremo norte, mais ao norte do que qualquer outro que vivia naquela região. Roberto Ferguson diz: podemos imaginar Ottar sentado, cercado por escribas curiosos na corte cosmopolita de Alfredo em Winchester. Um cortesão erudito se inclina, queixo em uma mão e pena na outra, e questiona o norueguês experiente. Os cortesãos de Alfredo consideraram úteis e interessantes os relatos de Ottar sobre terras distantes. O próprio Alfredo usou informações de Ottar para complementar sua tradução da história do mundo de Orosius. Robert Ferguson acrescenta: o relato simples de Ottar sobre a vida no extremo norte da Noruega contrasta com a violência associada às terras escandinavas na era viking, e sua fala sobre renas domesticadas e 20 porcos está a anos-luz de Odin, sacrifícios humanos, águias de sangue e bandeiras de corvo. Os escribas de Alfredo questionaram Ottar sobre sua situação econômica em seu país e anotaram a resposta. Ele era um homem muito rico pelos padrões que eles usavam para julgar riqueza, ou seja, em renas. Na época de sua visita ao rei, ele tinha 600 renas domesticadas não vendidas. Eles chamam esses animais de renas, e 6 são renas iscas. Essas são muito valiosas entre os Sami, pois eles as usam para capturar as renas selvagens. Ele era um dos homens mais poderosos do seu país, mas não possuía mais do que 20 vacas, 20 ovelhas e 20 porcos, e o pequeno pedaço de terra que arava com um cavalo. A riqueza deles vem principalmente do imposto pago pelos Sami. Esse imposto é pago na forma de peles, penas, barbas de baleia e cordas feitas de pele de baleia e de foca. O relato sugere que Ottar não conseguiu convencer seus anfitriões a compartilhar sua visão de riqueza. No entanto, a visita de Ottar à corte do rei Alfredo nos lembra que o mundo viking não era feito apenas de invasores e guerreiros, e que trocas amistosas entre anglo-saxões e dinamarqueses não eram incomuns. No final do século IX, Alfredo, o Grande, morreu aos 50 ou 51 anos. A crônica anglo-saxônica registra: ele foi rei de todo o povo inglês, exceto pela parte que estava sob domínio dinamarquês, e então seu filho Eduardo sucedeu ao trono. O aldemano do rei, Atelvardo, deixa uma dedicatória comovente. Alfredo partiu deste mundo, rei dos saxões, um homem repleto de justiça, vigoroso na guerra, eloquente na fala, acima de tudo, instruído no saber divino, pois ele traduziu inúmeros livros do latim retórico para sua própria língua de forma tão variada e tão rica, que seu livro de Boécio despertaria emoções comoventes não apenas naqueles que já o conheciam, mas até mesmo naqueles que o ouviam pela primeira vez. O rei morreu 7 dias antes da festa de Todos os Santos. Seu corpo repousa em paz em Winchester. Leitores, digam: ó Cristo, nosso Redentor, salva a alma dele. A reputação de Alfredo, o Grande, só aumentaria com o tempo. Alfredo, que salvou seu reino da destruição e o fortaleceu,
é frequentemente considerado figura central na história da Inglaterra. Após sua morte, suas ações dariam frutos ainda mais ricos. Sobre as bases firmes de suas reformas, seus herdeiros, seu filho Eduardo, o ancião, sua filha, a senhora Eteofleda e seu neto Eteostano, concretizariam uma Inglaterra anglo-saxônica triunfante militarmente, artisticamente e religiosamente.